mas qual que será os seus planos e também para o governo do estado, aí, qual que é o seu chute? Você que faz parte também do grupo, o que você acha do governo do estado para as eleições próximas? Vai haver alguma mudança? A gente vai vir com a Semineto? Como é que vai ser? Primeiro, assim, o sonho continua, né? Eu tenho desejo, já deixei isso claro, fui candidato 2 vezes a deputado e é porque existe um sonho, existe um desejo de ser deputado estadual. Óbvio que o sonho por si só, ele não funciona, né? O sonho ele tem que ter um grupo político, o sonho ele tem que ter uma estrutura, o sonho ele tem que ganhar robustez. O sonho é a semente, mas a semente no solo, se ela não for regada, se ela não tiver adubo, se ela não tiver ali os sais minerais necessários para que ela floresça, não vai a lugar nenhum. Então, eu tenho a semente, eu preciso agora construir esse outro ambiente, né, que são a estrutura, né, as condições necessárias para disputar uma eleição, que não é fácil, né, são 417 municípios, como disse, já participei 2 vezes, e se houver condições, sim, serei candidato, se Deus permitir, a deputado estadual ou federal, quem sabe. Pelo DC mesmo, vereador? Hoje, Timóteo, eu não amadureço a ideia. Para mim, o partido político, sem desconsiderar a importância dos partidos, mas o partido político tem de dar condições de ganhar a eleição. Eu tenho que ser pragmático. Claro, concordo totalmente. Não adianta fazer pensar, conta. não adianta eu pensar, não, eu vou para o PL porque é um partido de direita. Mas se no PL eu não tenho condições de ganhar... O DC hoje está na base do governador. Não. Na base de Bruno. Na base de Bruno, Então, o DC hoje... se for montado e eu enxergar nele a condição pragmaticamente, objetivamente, de ser candidato, é nele que eu vou. Se não, a gente vai procurar uma agremiação onde a gente tenha condição de disputar a eleição. Porque a política é uma ciência humana, mas eleição é uma ciência exata. Perfeito, excelente. 2 mais 2 são 4, o voto é o voto. O que vai definir ali no final das contas é quantos votos você teve, o coeficiente eleitoral, quantos votos o partido teve. É essa conta que vai, no final das contas, trazer o resultado. Então não adianta a paixão simplesmente, porque eu gosto do PL, porque eu gosto desse partido tal, eu gosto desse daqui que é mais da direita, eu gosto desse aqui que vai coadunar melhor com as minhas ideias, até porque lá dentro o seu voto é seu voto. Né? Não há, dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, essa influência de encaminhamento partidário é menor. Lá em Brasília, ela sofre uma maior influência partidária, né? Porque os líderes encaminham e o partido tem que ir. Mas, dentro das casas legislativas estaduais e municipais, essa influência ela acaba sendo um pouco menor, né? O que faz com que a gente possa pensar, refletir e decidir na hora certa se vai ser candidato e por qual partido vai. Me sinto muito à vontade no DC. Não tenho nenhuma dificuldade. O presidente é um querido amigo, Igor Domingues, né? Está na base de Bruno. Tem por enquanto, toda a musculatura para que eu seja candidato. Mas é na hora certa, na hora de ver a nominata, que a gente vai ter que tomar a decisão. Dá para sair por aqui ou não dá? Porque se não der também, Timóteo, eu não tenho dificuldade nenhuma de cumprir meu mandato. Porque, como eu disse, para mim é chamado. Não é uma carreira. A sua votação, desculpa te interromper, a sua votação é uma que puxa. No caso, 15 mil votos, não é uma eleição de 6, 7 mil, né, que foi eleito raspando. É uma votação que puxa para estadual, para deputado. É uma eleição que não dá para ficar se resumir a município somente. Se Deus quiser, vai ser esse o caminho. Né? A gente só precisa enxergar na hora, quando estiver mais próximo, se temos as condições para ir. Né? Jesus ensinou. E a Bíblia é fantástica, porque independente de religião, ela nos ensina coisas interessantes. Se você vai construir uma casa... Você precisa parar para calcular se você vai conseguir concluir. Para você não começar e no meio do caminho parar e as pessoas dizerem, está vendo, aquele fulaninho ali tentou construir e não conseguiu. Se você vai para uma guerra, calcule com quantos soldados você precisa ir, para que você não seja surpreendido pelo exército inimigo e perca. Ou seja, planejamento. Então, eu preciso sentar na hora certa e calcular. Eu consigo construir essa casa? Eu consigo, pelo menos, disputar. Claro que eleição é disputa. Ninguém entra numa eleição ganho e ninguém entra numa eleição perdido. Mas o mínimo de planejamento a gente precisa fazer para não ser surpreendido no momento da batalha, né? Na hora do confronto, que é o momento da campanha, que aí já não tem mais o que fazer. Vereador, você não falou sobre a majoritária, que é importante também. O que você acha que vai para candidato ao governo? Até mesmo porque a sua escolha também de sair vai depender da majoritária, da escolha do majoritária. Eu acho que a gente tem aqui uma
campanha que precisa fazer frente ao governo que aí está. E eu não vejo hoje outro nome na oposição ao governo que aí está, senão o nome de ACM Neto. Ele ainda não se colocou claramente, já colocou à vontade e à disposição, mas ainda não disse isso com clareza. Eu sou bateu no peito para dizer eu sou o candidato, né? Acho que se ele não for, ele vai frustrar a oposição, né? Nós não vemos hoje outro nome com essa capilaridade dentro do interior. Muita coisa precisa ser feita. Eu ouvi uma entrevista dele semana passada, ele reconhecendo, né, alguns passos que foram dados e que hoje ele faria diferente. Eu acho que isso é um bom começo, porque, de fato, nós tínhamos uma campanha com 70%, 78%, e no frigir dos ovos, na hora mesmo da coisa acontecer, o que a gente viu foi que o PT levou a eleição. Claro que por uma influência nacional existem várias variáveis, mas uma das variáveis foram alguns passos que foram dados que precisam ser repensados e feitos de forma diferente, porque você não pode obter resultados diferentes se você repetir as mesmas coisas, né? Isso é uma frase clichê, mas é muito óbvia. Então, se queremos ganhar, precisamos fazer coisas diferentes, precisamos tratar de forma diferente daquilo que foi feito em 2022. Então, eu acredito que Neto deve ser o candidato, né? E esse candidato deve aglutinar as forças, né, que fazem oposição ao governo do Estado. A gente não pode sair com pulverizado, porque já vimos que se pulverizarmos, nós tiramos voto um do outro, né? A menos que você tivesse uma pulverização de centro-esquerda, porque aí você tiraria voto de Jerônimo. Mas uma pulverização de centro-direita ou de direita, a gente vai dividir os próprios votos. E numa estratégia política, isso pode nos levar novamente à derrota em 2028, ou em 2026. Então, o que eu penso é que deve ser ACM Neto, imagino que sim, imagino que ele deve estar construindo essa candidatura. Acredito que, revendo esses passos, a gente consegue ter êxito, até porque o governo do Estado tem demonstrado algumas falhas, né, na segurança pública, na gestão da saúde, em coisas que são do dia a dia, né? Porque enquanto o governo falhava em coisas mais distantes, onde o cidadão na ponta não percebia, perfeito, era mais fácil ele se manter. Mas os problemas que esse governo enfrenta são problemas que o cidadão na ponta sente, sobretudo aqueles que estão nas comunidades mais carentes, que enfrentam a violência diariamente. Minha secretária foi trabalhar semana passada, 7 horas da manhã ela estava no ponto de ônibus, 6h50, e foi assaltada, levaram o celular dela, né? Lutou para comprar o celular dela, um iPhone, com muito sacrifício, dividindo em não sei quantas parcelas. O cidadão vai lá na rua que ela mora, no bairro que ela mora, e toma o celular. E isso as pessoas têm enfrentado diariamente. E são as pessoas que estão lá na ponta. E muitas dessas pessoas votou no governo que aí está. Então, eles estão sentindo de perto a problemática da segurança pública, que para mim não é só uma questão das forças policiais, porque essas atuam e atuam com seriedade. Existem políticas que precisam ser implementadas, que se associem à política de repressão, para que a gente possa ter, de fato, uma solução para esse problema gravíssimo que enfrentamos aqui no nosso estado. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.